Então, pessoal, esse vídeo é destinado a resolver algumas questões de direito administrativo da banca Instituto Consulplan. São 30 questões no total, resolvendo diversos temas aqui que sempre caem em concurso, que eliminam muitos candidatos. Então, eu trouxe uma visão aqui de direito administrativo que eu espero que vocês gostem. Eu não sei qual dos vídeos você vai cair nessa playlist aqui, mas eu queria que você dissesse aqui nos comentários qual concurso você está fazendo do Instituto Consulplan, ou se você está se preparando para um outro concurso. E me diga qual é a cidade que você está falando. E não esqueça de se inscrever no canal e também curtir esse vídeo. E espero que goste. Esse aqui é um protocolo que a gente está adotando aqui na Escola de Direito Administrativo para a resolução de questões. A gente começou com o Instituto Consulplan e vamos fazer da Fundação Carlos Chagas, do Sebrasp e da Fundação Getúlio Vargas. Então vamos lá. Fazer uma breve apresentação aqui para vocês que não me conhecem. Sou o professor Tiago Nóbrega, sou professor de Direito Administrativo, sou procurador federal, sou instrutor da Escola Superior da Advocacia Geral da União. Fui durante muito tempo professor avaliador do CESP, eu fazia as provas do Sebrasp. Então espero que vocês gostem dessa estrutura aqui de questões e resolução de questões. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal da Escola de Direito Administrativo. Espero que vocês gostem. Questão número 4. A questão número 4 envolve consórcios públicos. Quanto ao tema consórcio público, o instrumento que estabelece as obrigações que o ente da federação constituir para com outro ente da federação ou para com consórcio público no âmbito de gestão associada em que haja prestação de serviços públicos ou a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal ou de bens necessários à continuidade dos serviços transferidos, denomina-se contrato de. Nós temos aqui 3 contratos interessantes no consórcio público. Antes, porém, deixa eu conversar com vocês sobre a ideia de consórcio público. As entidades federadas, União, Estado, Distrito Federal e municípios, às vezes eles têm interesse em comum e eles precisam celebrar algum pacto para fazer com que os objetivos comuns sejam executáveis. E aí você está diante de um consórcio público. E aí o consórcio ele se une para executar determinados interesses comuns. Então esse consórcio público, da maneira como ele se apresenta, como eu estou apresentando ele aqui a vocês, é essa cooperação federativa entre União, Estado, Distrito Federal e municípios. Essas entidades, elas se organizam através de diversas maneiras e diversas formas, mas tem um marco característico essencial para você compreender a estrutura do consórcio. Deixa eu abrir a tela aqui para vocês, depois eu vou trazer algumas informações adicionais. A ideia do consórcio público, ele parte da ideia de que a administração direta, ou seja, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, essas entidades aqui, elas têm autonomia política. Então, nenhuma entidade pode obrigar uma outra a fazer alguma coisa. Então, nós temos aqui uma certa janela, certo? Uma certa janela de autonomia política, em decorrência do desenho que a Constituição assim fez dessas entidades. Então, eu não posso fazer com que o Estado obedeça a algum comando da União ou o município obedeça a um comando da União. Então, o consórcio público, como é uma cooperação federativa, então esse consórcio público, ele pressupõe, antes dele iniciar e ser formalizado, uma espécie de acordo de cavalheiros, em que eu vou sentar e vou previamente dizer, olha, eu tenho a intenção de fazer um consórcio público. E eu preciso, antes de encaminhar, porque eu preciso de uma lei das entidades que vão participar do consórcio, antes da lei ser aprovado e criar de fato o consórcio, eu preciso, deixa eu voltar para cá, eu preciso que as intenções elas sejam materializadas em algum documento.
E esse documento inicial é chamado de protocolo de intenções. Veja, eu não estou fazendo nada ainda, estou prometendo que eu vou fazer. É um protocolo de intenções, é o primeiro momento. Depois desse protocolo de intenções, aí é uma lei, é criada aqui, é criado o consórcio público por lei, e aí tem um segundo momento que é o chamado contrato de programa, que nesse contrato de programa eu vou estabelecer aqui as obrigações, os encargos, o serviço pessoal e os bens necessários ao funcionamento do consórcio. Então, eu tenho protocolo de intenções, que é o momento anterior, que não existe nenhum pacto em decorrência do protocolo, é apenas mera vontade, isso para preservar a autonomia política que cada uma dessas entidades assim ostentam e possuem. Depois, no segundo momento, nós temos o contrato de programa, que é estipular as obrigações das entidades que participam do consórcio e a alternativa correta da questão número 4. E, por fim, nós temos o contrato de rateio, que o contrato de rateio é a divisão do orçamento para funcionar o consórcio público. Então, você tem 3 conceitos essenciais e necessários para a compreensão do consórcio público. Protocolo de intenções, que é a manifestação antes da criação do consórcio, mostrando que cada uma das entidades vai, assim, se esforçar, deixar energia suficiente para a criação do consórcio. O contrato de programa, que é divisão de obrigações e direitos de cada um dos consorciados, e o contrato de rateio, que é dividir o problema financeiro para a sustentação do consórcio público. Questão número 4, alternativa correta, alternativa D. Aí nós temos aqui, ó, os conceitos básicos. O protocolo de intenções, deixa eu só corrigir isso daqui. Protocolo de intenções, o contrato de programa e o contrato de rateio. Aí veja o artigo 3º. O consórcio público será constituído por contrato cuja celebração dependerá de prévia subscrição de protocolo de intenções. Veja que o protocolo de intenções ele é previamente a constituição do consórcio público. Aí o contrato de programa, artigo 13. Deverão ser constituídas e reguladas por contrato de programa como condição de validade as obrigações do ente da federação constituir para com outro ente da federação ou para com um consórcio público no âmbito de gestão associada em que haja prestação de serviço público ou transferência total ou parcial de encargo, serviço pessoal e bens necessários à continuidade do serviço transferido, foi o que a gente viu agora, e o contrato de rateio. Artigo 8º. Os entes consorciados somente entregarão recursos ao consórcio público mediante contrato de rateio. Em decorrência disso que eu estou apresentando aqui para vocês, a alternativa correta é a alternativa D. Questão número 4, alternativa D.